O diretor de futebol Guto Peixoto falou sobre a tentativa do Palmeiras na contratação de Vijaçante e a intenção do Grêmio em buscar Arboleda. Além disso, a pedida do AEK da Grécia por Niklas Eliasson, completamente fora do que o Grêmio pode oferecer, e os jovens tricolores que podem brilhar nesta edição de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tudo isso agora depois da vinheta. Mas antes vamos falar de KTO.bet.br. A casa de apostas continua a mesma, o que trocou foi o domínio. KTO.bet.br, lá você não encontra os jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Categorias de base estão banidas das casas de apostas do Brasil por conta da regulamentação. Mas tem muito campeonato europeu enquanto ainda não começam os estaduais aqui no Brasil. Te registra lá em KTO.bet.br, site proibido para menores de 18 anos e aposta com responsabilidade. Mas agora vamos pro vídeo? A gente começa falando sobre Matias Vijaçante. Já trouxemos aqui no canal a fala do empresário Renato Bittar, que conversa com pessoas do Palmeiras, e ontem de Gustavo Gomes, capitão palmeirense há 7 anos no Clube Alviverde, que revelou em entrevista que pediu a contratação de Vijaçante para os dirigentes palmeirenses. O Grêmio se protege da forma que pode do assédio do clube, mas reconhece que caso chegue alguma proposta excepcional, não há como segurar o jogador. Guto Peixoto, diretor de futebol do Grêmio, que assumiu há cerca de um mês o cargo desde a saída do vice-presidente de futebol Antônio Brum. Guto Peixoto é diretor de futebol e Alexandre Rossato é o vice-presidente. Guto deu entrevista à Rádio Bandeirantes de São Paulo aos colegas Gustavo Soler, Pedro Ramiro e Paulo do Valle. E ele falou sobre a entrevista do empresário de Vijaçante e também sobre como o Grêmio enxerga estas falas. Vou trazer as aspas de Guto Peixoto. Ele tá fazendo o trabalho dele e nós estamos fazendo o nosso. Tá pensando na carreira do jogador a longo prazo e nós pensando nos resultados desportivo e econômico do Grêmio a curto, médio e longo prazo. O dirigente gremista não viu com maus olhos as manifestações do empresário do atleta, mas ressaltou, caso os ideais venham a divergir e a bater em cabeça com os do Grêmio, aí sim pode haver algum problema envolvendo a saída de Matias Vijaçante. O Grêmio não quer se desfazer do jogador, não é desejo do Grêmio que Vijaçante deixe o clube, e o técnico Gustavo Quinteiros, que nem chegou em Porto Alegre ainda, pediu que ele fique. Mas o Grêmio precisa de dinheiro, não tem tanta grana em caixa para fazer contratações, e uma proposta na casa de 60, 70, 80 milhões de reais pode sim ser atrativa para a direção do Grêmio, por mais que não queira se desfazer do seu capitão. Dinheiro é o que manda no futebol atualmente. Falando sobre Arboleda, Guto Peixoto tentou desviar da fala, da pergunta dos colegas, mas pontuou, o Grêmio está buscando atletas no mercado, tanto nacional quanto internacional, e precisa de um zagueiro. Pontuou, porém, em outro momento da entrevista, que o Grêmio não pode só contratar jogadores estrangeiros, existe um limite de 9 atletas para que fiquem no time titular e no banco de reservas nas partidas da CBF. E por isso o Grêmio precisa contratar também jogadores brasileiros. Ainda na pauta janela de transferências, mas nesta oportunidade falando sobre Niklas Eliasson, o diário grego Sport FM acabou noticiando que o AEK pediu o valor de 6 milhões de euros para que o Grêmio pudesse contratar Niklas Eliasson, o tricolor que havia sinalizado com uma proposta de 500 mil euros pelo empréstimo de uma temporada e depois a obrigação de compra de 3 milhões e meio de euros, agora recebe com espanto essa contraproposta, digamos assim, do AEK da Grécia. Niklas Eliasson havia deixado o time titular grego por conta de questões pessoais, mas deve voltar neste domingo ao time titular na partida contra o Volos, no retorno do campeonato grego depois do recesso de fim de ano. A proposta é muito acima do que o Grêmio havia pensado em pagar pelo atleta, e por isso o tricolor já começa a pensar em outras oportunidades no mercado nacional e também sul-americano para a contratação de um outro atacante.
Falando agora de Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Grêmio estreia neste domingo, às 3 da tarde, contra o Vitória da Conquista. E o Tricolor tem um elenco recheado de joias, de jogadores que já deixaram Eldorado e foram para o CT Presidente Luiz Carvalho para que pudessem treinar com o time principal, para que tivessem, na época, sob o comando do técnico Renato Portaluppi, as instruções e o convívio com os jogadores profissionais do Grêmio. E trago aqui alguns jovens que a gente pode ficar de olho, como Iago, que é filho do lutador Thiago Marreta, do UFC, e é um volante muito parecido com Matias Vijaçante. Consegue fazer a movimentação de área a área muito rapidamente e com qualidade. Chega na área adversária, marca alguns gols, então o Grêmio pode sim ter em Iago uma surpresa caso o sistema ofensivo esteja travado. Falando no sistema ofensivo, mas também de versatilidade, temos Riquelme, um jogador que pode fazer a função de armação, joga nas duas pontas também, e em alguns jogos, treinos preparatórios para a Copinha, participou inclusive como centroavante. É um jogador alto, muito habilidoso e que pode, com certeza, ajudar o Grêmio a avançar de fase, passar da fase de grupos e aí sim, junto de seus companheiros, ir galgando posições até a grande final da Copinha. A gente agora passa para duas estrelas, duas joias das categorias de base do Grêmio. A primeira, Thiaguinho, ou Thiago, como deve ser chamado pela transmissão e como o Grêmio deseja que ele seja chamado. É um jogador que atua como segundo volante, preferencialmente, disputou o último campeonato sul-americano sub-17 e chamou a atenção, tanto da mídia sul-americana quanto aqui, especialmente do Brasil. O Thiaguinho é um 8, se a gente for tratar de numeração de atletas, mas que o Grêmio tenta transformá-lo em um 10. Então consegue fazer as duas funções de armação do meio-campo tricolor, muito habilidoso, um pouco franzino, mas com a bola compensa, muito habilidoso. E outro atleta, para a gente já encaminhar o encerramento do vídeo, que é muito habilidoso e também franzino, pouquíssimas oportunidades no time sub-20 do Grêmio, subiu na última temporada e conseguiu desempenhar um bom futebol sob o comando técnico de Ayrton Fagundes e agora com Fabiano Dait, mais ainda, Gabriel Mack. O jogador que é um cheque em branco para o tricolor. Teve sondagem do Chelsea, quase esteve vendido, o clube inglês acabou recuando e vai disputar a sua primeira Copa São Paulo de Futebol Júnior, Gabriel Mack com a camisa do tricolor. Muita atenção com Gabriel Mack. Os adversários já conhecem ele, sabem que ele é o novo Neymar, que é empresariado pelo pai do Neymar e por isso vão caçá-lo em campo. O garoto é muito habilidoso, a gente sabe o que o Gabriel Mack pode fazer com a bola. Resta saber se numa competição com todos os jovens do Brasil conseguirá se destacar. Gostou do vídeo? Então te inscreve aqui no canal, deixa o teu like, comenta o que tu acha sobre essa proposta, na minha opinião, esdrúxula do AEK da Grécia. Como assim? Vocês querem 6 milhões de euros pelo Eliasson? Não, só um momento, vamos segurar um pouco a bola, vamos entender como é que está funcionando o futebol. Sobre o Vijaçante, Guto Peixoto faz certo. Tem que proteger o Grêmio e tem que proteger o atleta ainda é do Grêmio, então tem que valorizá-lo, não pode fazer crise com o empresário nesse momento importantíssimo da janela de transferências e por isso classifico como positiva a fala do diretor de futebol do Grêmio em entrevista à Rádio Bandeirantes de São Paulo. Por fim, as joias do tricolor na Copa São Paulo. Amanhã a gente vai trazer os melhores momentos, quem se destacou na partida ou não. Valeu? Então te inscreve aqui no canal, deixa teu like, comenta, compartilha e me segue nas redes sociais. Eu sou o @BrunoAbichecker. Os links estão aqui na descrição. Valeu? Tchau, tchau.